Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Café Corporativo aqui no Canal 25. E hoje nós trazemos aqui a Adriana de Araújo, minha amiga Adriana de Araújo. Que bom tê-la aqui conosco, Adriana. Obrigada, muito bom de novo a gente se encontrar mais uma vez. Hoje em situações invertidas. A Adriana, que foi uma pessoa que me entrevistou alguns anos atrás no programa que ela conduzia, hoje nós invertemos a situação, que estou eu aqui como âncora e a Adriana trazendo o conhecimento dela. A Adriana, que é psicóloga com atuação clínica e educacional, ela é escritora, palestrante em diversos temas ligados à psicologia. A Adriana desenvolveu carreira no Brasil e no exterior, inclusive com livros escritos em inglês e italiano. Também ela é voluntária da ONG italiana APA e responsável no Brasil pela área de desenvolvimento e informação. Adriana, hoje nós vamos falar sobre estresse. É um tema necessário para a melhoria de algumas pessoas, não é? Fundamental, não é verdade? Adriana, então vamos começar sabendo o que é estresse. Bem importante, porque tem uma questão, e vou explicar o estresse, explicar a confusão que se faz com esse nome. Na verdade, o estresse é um acúmulo, literalmente quando alguém passou dos limites emocionais e físicos. E a maioria das pessoas usam o termo estresse como uma ansiedade, como um cansaço. Eu estou muito estressado, eu fiquei tão estressado com aquela prova, com aquela reunião, eu me descontrolei, como se esse tipo de comportamento de descontrole, de falta de adequação do que se diz, fosse o estresse. Na verdade, quando a pessoa está estressada, ela até pode ter comportamentos descontrolados, mas são coisas diferentes. Esse estresse usado habitualmente que as pessoas dizem não é bem isso que acontece. Na verdade, o estresse é literalmente o excesso daquilo que se faz, seja de horas de trabalho, seja dos estudos, seja de alguma coisa que passou do limite daquela pessoa, não o limite padrão dos outros. Para alguém, de repente, 8 horas de trabalho em uma função é suficiente. Para outros, dependendo do nível de concentração e atenção que aquela pessoa necessita para que ela dê conta da execução daquela mesma função, 8 horas não dá conta, é impossível, é o limite já beirando o estresse. Então, quando a gente fala disso, não é só uma visão geral, que claro, tem uma média de algumas coisas possíveis de compreensão, mas principalmente a adequação individual do que cada um dá conta, de uma situação emocional e de uma situação física. Porque ainda assim, quando se pensa em situações emocionais, a gente pensa que cada um tem um limite para aguentar. Algumas pessoas desenvolvem a resiliência, que é um outro conceito, de conseguir ter um problema e voltar ao eixo. Outras pessoas, quando saem do eixo, não dão conta e apresentam sintomas de estresse, de cansaço, de literalmente exaustão, repito, no emocional e no físico. Todos nós sofremos com isso em algum momento? Podemos, principalmente quando não temos compreensão dos nossos limites. Então, uma das coisas importantes quando se fala de estresse é a compreensão do limite individual. É claro que sem usar, vamos dizer, conceitos muito óbvios de que é importante o autoconhecimento, de que é importante a compreensão individual, que às vezes essas falas são ditas assim, sem muito contexto, na verdade é fundamental sim. Eu até trouxe, e a gente havia conversado brincando um pouquinho, na questão do descontrole emocional, e vou fazer o gancho agora justamente para mostrar que, por exemplo, de um personagem que a gente já ouviu falar, do Incrível Hulk, né, da briga interna ali, do descontrole emocional, é literalmente uma falta de percepção de como conduzir a emoção. Então tem lá uma explosão de raiva e esse descontrole. Quando se tem essa consciência de quais são os gatilhos,
quais são as emoções carona que a gente fala, aquilo que a gente já viveu, que nos traz uma emoção presente, mas a consciência disso, a gente não tem esses ímpetos de descontrole, não tem essa falta de atuação adequada perante o outro e a sociedade. Eu acho interessante, ela fez essa analogia com o Incrível Hulk, e eu já tinha lido um pouquinho do material da Adriana antes, né? E o Incrível Hulk era um personagem que ele, no momento da raiva, ele se transformava no monstro, não é isso? Monstro. Minha mãe sempre, ela se perguntava como é que ele rasga toda a roupa toda, mas não rasga a calça, né? E até ela dizia assim, ele sempre tem roupa para trocar, né? Era uma coisa doida dos anos 80, né? Sim, esse é um clássico, não é? Clássico, mas que traz exatamente o que era aquele momento de descontrole. Adriana, ok, mas chega um ponto mais avançado desse estresse, né? Que é o chamado burnout. Sim. Na verdade, esse conceito, esse nome, foi criado em 1974 por um estudioso americano que fez uma pesquisa e percebeu um descontrole muito grande em relação a pessoas no ambiente profissional. Então, na verdade, o termo foi criado em relação a essa queima, né, o nome do inglês, e essa parte externa, para dizer que essa queima interna, esta analogia, né, vamos dizer assim, entre aspas, essa queima interna desse estresse, ele vem dessa questão fora. E este fora, nós estamos aqui falando específico do trabalho. Eu digo porque a gente pode imaginar estresse de vários outros pontos, como a gente até comentou, mas o burnout está ligado mesmo à questão do trabalho. Ou seja, muitas horas de trabalho, de uma forma emocional muito envolvida. Normalmente é como se a pessoa não tivesse uma blindagem. Então, aquilo que ela tem que lidar de uma problemática do ambiente profissional, ela acaba vivendo dentro dela. Então, algumas pessoas dizem assim, meu nome é trabalho, mas elas não dizem isso de uma forma positiva, envolvida no trabalho, mas perdendo essa proteção, esse limite do que é esta pessoa, a vida dela e a personalidade, e do que é a atuação e ação no ambiente profissional. Se tem um problema ali, a pessoa carrega esse problema para a vida. Não é só vestir a camisa que a gente diz da compreensão da adequação profissional, mas é o excesso de envolvimento com a problemática profissional, de tal forma que, é claro, se nós não temos essa blindagem, essa proteção, aquilo que é fora nos envolve, nos machuca, nos queima, voltando ao termo, todo o nosso emocional fica abalado e o físico com toda certeza. Quase como se a pessoa não tivesse outro ponto de equilíbrio que não o trabalho. Exatamente. Se o trabalho não vai bem, minha vida não vai bem. Exatamente. E ainda nesse quesito, com a importância do trabalho, o total envolvimento, perdendo mesmo a personalificação, ou seja, a pessoa não tem a personagem dela, ela tem a personagem profissional. Como se ela não tivesse a máscara da vida dela, ela tem a máscara da vida profissional. Isso tem acontecido muito com profissionais da área de saúde. Isso. Eu tenho lido muito a respeito disso e não sei se você concorda com essa afirmação, mas o profissional de área de saúde, ele lida muito com dificuldades, com climas negativos, né, com pessoas já em um momento ruim da vida delas, e isso absorve, faz com que eles absorvam isso. Faz sentido? Todo sentido. Isso exatamente foi... Da onde começou mesmo essa pesquisa, esse envolvimento, é fato até hoje, infelizmente, e normalmente não é só uma questão do ambiente em si, mas de como se dá o valor, de como se dá a percepção, de como se dá a compreensão daquilo. Então é como se fosse como a gente dá um sentido àquilo que nós estamos fazendo. No ambiente de saúde, alguns profissionais nessa área realmente lidam com a doença direto, obviamente, do paciente, enfim. Mas não é só a questão deste envolvimento. Literalmente é como se aquele profissional, por alguma deficiência emocional, não conseguisse ter uma percepção do positivo, acaba se envolvendo no lado negativo. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu procuro sempre fazer com os meus pacientes clínicos é estar atenta no olhar, na solução do que aquela pessoa necessita e não do problema que aquela pessoa traz. Isso é um exercício diário e eu não disse que é fácil a todas as pessoas,
pessoas, mas é inclusive uma das dicas que a gente pode falar depois sobre outras, mas uma delas é a questão do enfoque, do olhar que se dá. Mais uma vez eu digo, uma pessoa que já está doente, esta minha fala talvez não funcione. É como dizer para alguém que está com medo, não tenha medo, ou seja, já é mais difícil. Mas para uma pessoa que ainda não desenvolveu o medo, você dizer, fique tranquilo, pode vir aqui que não é um problema, ou seja, alguém que não desenvolveu ainda essa questão da síndrome do burnout, você dizer, olha, procure dar um sentido na sua ação, uma coisa mais positiva é mais fácil. Mais fácil. Nós vamos para a dica do Café Expresso, na sequência o intervalo, e na volta do intervalo eu quero contar algumas coisas mais para vocês aqui em relação à habilidade da Adriana. Café Expresso, a dica do Café Expresso de hoje traz uma chamada para quem pode fazer patrocínio, para quem pode apoiar eventos culturais nas suas cidades, aí na sua comunidade. Patrocínios são importantes para todos aqueles que trabalham com ação artística, com conteúdo artístico e com conteúdo que pode levar também a população, que pode beneficiar a população. E o que você ganha com isso? Você ganha que o seu cliente gosta de comprar de empresas que patrocinam eventos. Seu colaborador tem orgulho de trabalhar em empresas que levam esse tipo de conteúdo para a população também. Então essa é uma importante dica para você. Não deixe de patrocinar, mas cuide do conteúdo que você patrocina. The Sun, Mars, Venus. Olá, senhor Felipe. Eugênio. Realidade virtual? É, e realidade aumentada também. É mais foco pro meu aprendizado. A propósito, eu lhe trouxe mais um desejo. Pega um copo d'água pra mim, por favor. Uptime, a primeira escola do mundo com realidade virtual e aumentada. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Estamos de volta aqui com a Adriana de Araújo e agora, Adriana, vou falar um pouquinho sobre o seu trabalho antes da gente voltar no assunto. A Adriana, que é autora de O Segredo para Emagrecer, ela traz também um outro trabalho aqui que eu tive a honra de participar, 85 ideias que você não sabe para mudar a sua vida, onde a Adriana é a organizadora desse trabalho e eu tive a oportunidade também, ela confiou a mim, a oportunidade de escrever um pequeno capítulo desse livro. Adriana, com todo esse trabalho que você faz, é uma pessoa muito intensa, você trabalha bastante, não é verdade? Trabalho. Ok. Sabe lidar com estresse? Sim, uma das coisas que eu costumo dizer é que para dar conta de fazer muitas coisas, não dá para começar tudo ao mesmo tempo. Então a área clínica é alguma coisa que eu já desenvolvo há bastante tempo, depois as palestras e os livros e a organização. Então nós tivemos esse material em papel, né, a organização do livro. A próxima etapa, depois em breve, você convida todos aqui para participar do Maratona Wikideia, que é uma parte online de graça. E que aí a gente continua o nosso trabalho. Só que imagina se organizasse o Wikideia junto com o livro, junto com o começo da área clínica. É assim que é a mágica, o conceito de virar o estresse. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. É onde a pessoa vira o cabeção. Quais são os sintomas de uma pessoa que está estressada? Justamente o acúmulo de coisas, normalmente não é proveniente dela, isso a gente comentou brincando um pouco da minha vida, mas normalmente esse acúmulo de situações no trabalho acaba sendo uma demanda muitas vezes da empresa, ou a própria pessoa não consegue organização dos pontos que foram passados, então ela inicia tudo ao mesmo tempo agora, isso gera um desgaste, a pessoa vai ficar ansiosa, a respiração costuma ser mais rápida, tensão muscular, dificuldade para dormir,
Algumas pessoas colocam algumas outras coisas para tentar equilibrar, então, às vezes, uso de medicações sem indicação, o próprio uso do álcool, problemas e drogas, problemas que acabam a pessoa tentando equilibrar aquilo que ela vê que está desorientada dentro de si, com algumas coisas que não foram nem indicadas para melhoria, né? E aí o que acontece? Nessa confusão, a pessoa tem aquelas oscilações, aqueles momentos de descontrole emocional, e aí é uma bola de neve, porque uma vez descontrolada, a pessoa vai chegar em casa, não vai dormir porque está arrependida do que fez, ou tem um acúmulo de trabalho, vai dormir pensando naquilo que deve fazer, ou se sente incapaz, que é um dos sentimentos, infelizmente, muito marcantes da pessoa estressada, que ela não vai dar conta e, infelizmente, da forma com que está organizado, não vai dar mesmo. Infelizmente, é assim. E isso traz consequências. Sim, com toda certeza. Quais consequências isso pode trazer a médio e longo prazo para uma pessoa que não cuida do estresse? Isso acaba levando tanto a questão física, quanto a pessoa vai ter problemas reais físicos, então não são só emocionais, no sentido de que acha que está com algum problema, quando vai fazer um exame está mesmo alterado, ou seja, aquele desequilíbrio emocional produz um desequilíbrio físico. E não só bastando isso, a construção de doenças psicossomáticas, que isso infelizmente pode acontecer, mas principalmente a problemática no social, porque uma vez desajustada, os relacionamentos ficam comprometidos, a execução e qualidade do trabalho é totalmente perdido, e aí é uma bola de neve, aquilo que já não estava bom fica pior. E normalmente a pessoa nessa problemática, ela está tão envolvida que ela não tem a ação de proteção, até mesmo de pensar, bom, eu não estou dando conta nesse momento, nessa empresa, deixa eu procurar no mercado alguma outra coisa. Eu não disse que é simples, mas eu digo, o olhar para fora ou para outras atividades. A pessoa, ela entra num looping, ela fica envolvida naquela problemática e não vê solução dentro daquilo. Adriana, como que uma pessoa pode se precaver? Antes ainda dela entrar nessa situação já crítica, o que ela poderia fazer para não entrar? Sim, muito importante o conceito da roda da vida, que é uma ferramenta que se fala do coaching, e a ideia normalmente nessa roda são algumas áreas, algumas fazem 8, outras 9 áreas, mas o básico normalmente são as áreas mais comuns da vida de todo mundo. Quais são? Questão do trabalho, do lazer, da família, da saúde física, saúde emocional, a parte espiritual, a parte financeira. Digo, no geral a gente pode dividir isso, questão dos amigos, a questão espiritual, como eu digo, alguns setores. Normalmente é importante o olhar maior, não só a carreira e o profissional, mas quanto tempo se investe nas relações pessoais ou no próprio descanso, no próprio investimento da saúde física, daquilo que se gosta. Todos nós temos um lado infantil que merece uma atenção, assim como um lado adolescente, digo para quem já passou, porque se tem um adolescente nos assistindo, esse é o máximo que ele já foi, ou assim como uma criança, mas nós aqui, com todo respeito, eu não sei a sua idade, mas eu digo, a gente já teve infância e adolescência, estamos na vida adulta. Então nós temos resquícios do que nós vivemos e que devemos manter vivos da curiosidade e da ação. Mas a gente não pode só viver num mundo de fantasias e dos prazeres e nem só das obrigações. Essa construção do divertimento ali na hora. Temos que ser um pouco criança e um pouco adolescentes também. Temos que ser diretores da nossa vida, não é? Pois é, quais são os... E a pessoa que já chegou nesse ponto, já está num ponto de estresse, como que ela faz para tratar disso, Adriana? Sim. Então, voltando à brincadeira, o diretor da vida é literalmente aquele que prende a atenção da própria vida em si para saber que se tem um problema precisa de tratamento. Então, eu brinquei aqui com a claquete para dizer assim que quem está nos assistindo é o diretor e pode iniciar aqui esse nosso tratamento. Ou seja, eu sou diretor da minha própria vida. Você manda na sua vida. Claro que não é tão simples quanto o conceito, mas é a ideia de que nós podemos fazer algo melhor no futuro. E se às vezes estamos numa condição sem solução agora, que a gente crie dentro da problemática ainda o melhor a ser feito. O Viktor Frankl, que foi o criador de uma técnica da logoterapia, ele infelizmente viveu durante um tempo num campo de concentração. Obviamente não tem uma experiência, vamos dizer,
tão terrível, ou existem tão outras terríveis quanto essa, mas que não é o habitual do dia a dia. E lá ele criou alguns conceitos que não é que era maravilhoso, mas como poder não deixar que essas situações terríveis não nos quebrem, não nos destrua. Então isso envolve, por exemplo, não só a prevenção, no sentido desse equilíbrio que eu propus, mas o tratamento direcionado, que muitas vezes, uma vez já instalado uma problemática, é a busca pelo atendimento psicológico, a orientação de algumas ferramentas do próprio coaching de vida ou de carreira, dependendo do que necessita ali na hora, e principalmente, se há indicação de alguma coisa medicamentosa, o acompanhamento médico, muitas vezes organizado pelo próprio psiquiatra. E não significa que todo mundo necessite nem de psicoterapia, muito menos da parte medicamentosa. Significa que são as opções, porque é claro que num primeiro momento as pessoas gostariam de melhorar sozinhas, né? Sendo diretoras da vida, né? Em poucos segundos que faltam para a gente concluir, exercício físico faz a diferença na nossa vida e no acúmulo de estresse? Com toda certeza, a percepção individual é fundamental. Eu trouxe aqui uma coisa que está na moda agora, que são uns botões, são botões aqui que se aperta, que se roda. Isso aqui não elimina estresse, mas distrai. E para algumas pessoas, às vezes, o fato de brincar com isso, naquele segundo é um alívio. Atividade física é fundamental. Técnicas como hipnose ericksoniana, coaching de vida, o novo código da PNL, são todas técnicas de comunicação adequadas para melhoria e cura daquilo que necessitam. Muito bom, Adriana de Araújo. Fico muito feliz com a sua presença, Adriana, e pode ter certeza que valorizou aqui o Café Corporativo, que é mais uma pessoa de bastante conteúdo que vem fazer parte aqui da nossa universidade. Nós vamos encerrar. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada mais uma vez. E vamos lá para o Conde, onde a gente faz o Mais Cafeína. Se você curte o conteúdo do Café Corporativo, se você gosta dos nossos assuntos, imagine que você pode levar tudo isso para sua empresa em forma de palestras. atendimento@cafecorporativo.com.br. Faça um contato conosco e nós iremos até você. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais rock and roll da cidade. A gente tem aqui um pouco de estresse, né? De vez em quando dá estresse. E sobre estresse nós falamos hoje com a doutora Adriana de Araújo. Adriana, que é uma pessoa muito inteligente, que eu já tenho contato há bastante tempo. E eu quis trazer a Adriana para falar conosco aqui no nosso programa, porque ela é especialista nesse assunto, estresse, burnout. E ela contou um pouco para a gente, né, do que é que traz o estresse, o que leva uma pessoa a se estressar. Muitas vezes as pessoas elas criam um ambiente de tanta ansiedade, que elas acreditam que tudo aquilo que pode dar errado vai dar, né? Elas potencializam as leis de Murphy. E nem sempre o Murphy está acordado a hora que você imagina que ele vai atacar, né? Da mesma forma que pode acontecer uma coisa ruim, pode acontecer coisas boas também. Na maioria das vezes, se nós pensarmos positivo, vão acontecer coisas boas. Mas eu quero lembrar vocês de uma situação muito interessante. Eu lembro quando eu era criança, lá nos anos 80, eu precisei ler um livro para a escola, chamava-se Feliz Ano Velho, era um livro do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva é um escritor que a maioria de vocês conhece, talvez vocês não conhecem essa, que foi a primeira obra dele. E um dos personagens do livro do Marcelo era um enfermeiro que teria cuidado dele no hospital em Campinas, quando posteriormente a ter sofrido aquele acidente que trouxe o trauma para a vida dele, né? Que é o tema do livro. E esse enfermeiro todos os dias entrava num quarto de hospital e ele, o paciente, todo estressado, todo bravo, todo inconformado de estar naquela situação, o enfermeiro entrava no quarto e dizia: não esquenta a cabeça, porque senão caspa vira mandiopã. E muito tempo, por muitos momentos da minha vida, eu precisei usar essa frase como
um relaxante, né? Não esquenta a cabeça que senão caspa vira mandiopan. Então, o exemplo que a gente pode trazer da vida é este: não esquenta a sua cabeça, senão caspa vira mandiopan. Você vai estar muito mais capaz de cuidar dos seus problemas, de resolver suas situações, de lidar com a sua vida se você estiver num momento de equilíbrio. Então procura ficar equilibrado, que aí sim você toma suas melhores decisões. Curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br/Café Corporativo. Inscreva-se na nossa página também no YouTube. Muito importante nós termos mais pessoas inscritas no YouTube. Espalhe para os seus amigos e mande um e-mail para mim, aguinaldo@cafecorporativo.com.br, que nós vamos responder para você e vamos aceitar também suas sugestões aqui para o nosso programa Café Corporativo. E até a semana que vem, gente boa, quando nós voltamos aqui, tanto no Conde quanto lá no nosso estúdio, trazendo mais um entrevistado de conteúdo para vocês. Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Fortpac Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.